Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente, enfim, está chegando no final do nosso estudo ao livro de Jeremias. Hoje é a penúltima aula e, enfim, chegamos na concretização daquilo que há tantos anos Jeremias vinha profetizando e pregando, e o rei Zedequias, o povo, a alta sociedade de Jerusalém não acompanhou essas profecias porque eles preferiram acreditar em outras. Então hoje a gente vai conversar sobre a invasão da Babilônia à terra de Judá, Jerusalém, as cidades que pertenciam aos hebreus, e a gente vai ver como que é importante a gente ouvir os alertas que Deus envia através daqueles que Ele usa como seus instrumentos. Vamos orar para começar essa aula, para que Deus nos dê sabedoria para conversar sobre esse episódio tão marcante na vida dos nossos irmãos judeus. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. A gente agradece mais uma vez a Tua Palavra, a gente agradece mais uma vez o Teu ensino e também agradecemos mais uma vez a facilidade que nós temos de encontrar esse texto tão importante, esse texto que conta como a nossa história começou lá atrás, do nosso relacionamento com o Senhor, e que a gente tem a sabedoria de retirar desse texto, dessa situação e de tantos erros que nós vamos ver aqui do povo de Deus daquela época, que a gente aprenda com esses erros e que a gente não os repita. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir, por favor, lá em Jeremias, capítulo 34. Jeremias 34. A nossa aula, parte dela vai avançar para o 37, hora vai voltar para o 32, só que eu vou te convidar a deixar aberto só o 34 e a gente vai ler os primeiros versículos. Jeremias 34, a partir do 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra e povos que estavam sob seu domínio atacavam Jerusalém e a todas as cidades em volta. Assim diz o Senhor Deus de Israel a Jeremias: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, assim diz o Senhor: Entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a queimará. E tu não escaparás de suas mãos, mas certamente serás aprisionado e entregue nas suas mãos. Verás o rei da Babilônia com os teus próprios olhos, e ele falará contigo face a face, e irás para a Babilônia. Contudo, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor quanto a ti: tu não morrerás pela espada, morrerás em paz, assim como as pessoas que queimavam incenso a teus pais. Os reis que te antecederam também queimarão incenso em tua homenagem. E lamentarão em ti, dizendo: Ah, Senhor, pois essa é a minha promessa, diz o Senhor. Então o profeta Jeremias anunciou todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia atacava Jerusalém e a todas as cidades de Judá que ainda resistiam. Além de Jerusalém, Laquis, ou Laquis, não sei a pronúncia correta, e Azeca, ou Azeca, porque somente estas cidades fortificadas haviam restado. Então, qual o cenário que nós vemos aqui? Nós vemos mais uma vez Deus desafiando, entregando a palavra a Jeremias. Ele tem mais um desafio de levar notícias ruins. É mais uma profecia que está acontecendo num momento de ataque, na hora que Nabucodonosor de fato inicia a invasão propriamente dita às terras do povo hebreu. E tudo que Zedequias queria ouvir, o que? Qual seria a palavra de Deus? Vamos ganhar, nós vamos vencer essa batalha, Deus vai fazer o impossível acontecer, por mais que pareça que a Babilônia vá nos invadir, vai nos dominar, Deus vai vir como socorro, bem presente no tempo da angústia, Deus vai vir. Era essa a palavra
que provavelmente Zedequias e todos aqueles que participavam daquele reinado, das decisões daquele reinado, queriam ouvir, mas a palavra de Jeremias era o inverso. A palavra de Jeremias era: olha, Zedequias, por conta de tudo que aconteceu, de toda a desobediência, não há o que se fazer. A Babilônia virá, a Babilônia irá invadir o território e, além disso, você mesmo será preso cativo, como se fosse um preso de guerra. Você vai ficar face a face com Nabucodonosor. Você vai participar de uma empreitada militar que é afadada ao insucesso. Não tem como ganhar. A Babilônia virá, a Babilônia dominará Israel, dominará Judá, a Babilônia vai vir e você vai ser levado preso. Então, é mais uma vez que o profeta vem com uma palavra dura de juízo e não a palavra que o povo queria ouvir. É interessante como que Deus usa Jeremias para anunciar um período tão difícil, um período muito triste, para anunciar palavras de esperança que nós veremos daqui a pouco. Mas, como a revista aqui brinca um pouco com as palavras, há um versículo, deixa eu pegar aqui, acho que é o 4. O versículo 4 diz assim: contudo, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor quanto a ti: tu não morrerás pela espada. Aí o 5: morrerás em paz. É interessante isso, né? Na verdade, são palavras que não vão trazer conforto, porque primeiro afirma que ele vai morrer. A boa notícia é que não vai ser em batalha através de espada e que ele vai morrer em paz. Só que a visão que Zedequias vai ter não é necessariamente uma visão boa, e não tem como ser uma visão boa, uma visão de guerra. Ele vai ver os seus parentes, seus amigos, todos aqueles em volta dele que estavam ali dando suporte, trazendo toda as ideias para ele do reino, inclusive seus familiares, todos eles serão mortos e sequestrados e presos. E assim, é uma palavra de conforto, mas não é, né? Você não vai morrer pela espada, você vai morrer em paz, mas você vai morrer e vai ver muita gente morrendo. E Zedequias ouve isso. Com certeza ele não absorve como palavras de Deus, porque como a gente, pelo nosso erro humano, a gente sempre tem a tendência a achar que Deus vai vir dando a solução que nós queremos, né? Quando a gente ora por um milagre ou por alguma situação na nossa vida, a gente aguarda que a resposta de Deus seja exatamente aquela que a gente quer ouvir. E aqui a gente aprende, nós na nossa vida, no dia a dia, no nosso relacionamento com Deus, a gente percebe que não é bem assim. Aqui a gente também aprende o quanto que a cidade já estava dominada. De todas as cidades ali que pertenciam ao povo judeu, só 3 ainda estavam de pé, que era Jerusalém, Laquis e Azeca, que foram as 3 únicas cidades que restaram ali, que faltava só esse pedacinho para que a Babilônia de fato dominasse todo o território hebreu. Mas por serem cidades fortificadas, elas sobreviveram um tempo a mais. O segundo ponto da revista, esse primeiro ponto, foi o recado ao rei Zedequias, o recado que Jeremias levou para ele para avisar: olha, Zedequias, deu ruim, na nossa linguagem popular, deu ruim, Zedequias, não tem o que se fazer. Como a gente já vem vendo há algumas aulas, né, a gente vai relembrando essa profecia, só que aqui Jeremias já havia repetido isso por décadas e décadas e décadas, ninguém o está ouvindo, e eu acredito que era mais uma oportunidade que Deus estava dando ali para que houvesse o arrependimento, e que Jeremias, por mais que estivesse repetindo isso durante muitos anos, ele talvez pensasse assim: pô, não é possível que agora que eles estão vendo Nabucodonosor dominando todos os territórios em volta, não é possível que esse cara não vai acordar e pedir perdão a Deus. E não é isso que acontece. Nesse segundo ponto, a gente vai ver, até cheguei a comentar isso há algumas aulas atrás, não lembro ao certo qual era a aula, mas aqui acontece um falso positivo, né? Hoje em dia está tão na moda, a gente vê toda hora exame de Covid e algumas pessoas testam positivo ou negativo
e a gente vê que ou foi um falso positivo ou falso negativo, né? Tem que refazer o exame. E aqui a gente vê um falso positivo. E por quê? Lá no capítulo 37, vamos abrir lá, capítulo 37 de Jeremias. Deixa eu pegar aqui exatamente aqui, a partir do versículo 5, 37, versículo 5 diz assim: o exército do faraó havia saído do Egito, do faraó, que é como se fosse o rei, né, o governante do Egito, que era a população ou o ganho militar que Zedequias e o povo de Deus erradamente esperava que viesse o socorro. Eles não esperavam muito o socorro de Deus, não. Eles estavam bem convictos que o Egito viria para auxiliá-los na batalha contra a Babilônia, e que os egípcios, por conta de toda a sua estratégia militar, por conta de toda a sua tecnologia, que o Egito seria o aliado que chegaria para ajudar a Israel a vencer. E vamos lá, o 37 a partir do 5. O exército do faraó havia saído do Egito. Quando os babilônios que estavam sitiando Jerusalém ouviram essa notícia, e aqui a gente lembra que houve cercos a Jerusalém para que fosse asfixiada a cidade. Não entrava comida, não saía comida, então a fome vai aumentando, não há comércio de nada, as coisas que vão acabando, que não tem como serem produzidas ali, não tem como se repor. Então havia um cerco a Jerusalém para que a economia e a sociedade se asfixiasse até que chegasse no ponto de entrega, para que também o terreno para Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadir de uma forma mais fácil, não teria quase resistência. Vamos seguir na leitura. Que estavam sitiando Jerusalém, ouviram essa notícia e se retiraram de Jerusalém. Então o exército do faraó sai do Egito. Essa notícia chega a Nabucodonosor, que estava ali cercando Jerusalém, e o exército babilônico levanta o acampamento e sai dali para resolver esse problema com o faraó. E o que acontece? E a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, 6, agora o 7. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou para me consultar. Então o rei, ele estava desobediente, mas ele queria ouvir a Deus. O exército do faraó que saiu em vosso socorro voltará para a sua terra no Egito. Os babilônios voltarão, atacarão e conquistarão esta cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida os babilônios baterão em retirada, pois eles não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis todo o exército dos babilônios que vos ataca, e entre eles ficassem apenas homens feridos, assim mesmo se levantariam cada um na sua tenda e queimariam esta cidade. Quando o exército dos babilônios bateu em retirada de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu de Jerusalém para ir à sua terra de Benjamim, para receber ali a sua herança no meio do povo. E quando ele estava à porta de Benjamim, achava-se ali, segue aqui o texto, só vou parar por aqui, para que a gente pense o seguinte: o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Jerusalém estava esperando exatamente esse socorro que viria do Egito. E como eu falei lá algumas aulas atrás, o povo estava escolhendo o povo do Egito, o povo de Deus estava escolhendo o povo do Egito, e o recado era o seguinte: a gente vai confiar naqueles que nos escravizavam. Deus, quando nos livrou, nos libertou do cativeiro que existia lá no Egito, quando a gente saiu finalmente de lá, Deus nos trouxe até aqui. A gente está passando por isso tudo, então é melhor que a gente deposite a confiança nesse povo, porque se eles nos escravizaram, é um povo muito forte e com certeza eles vão nos ajudar. Então aqui nós temos dois grandes problemas. O primeiro grande problema é desobediência à palavra de Deus, porque Deus havia falado que eles deveriam ouvir Jeremias e entregar os pontos para a Babilônia vir e ser feito o juízo de Deus. E o segundo grande defeito, e acho que até que é o principal,
eles estavam depositando a esperança, a sua fé no Egito e não em Deus, e isso é sinal de fracasso certo. É interessante que Deus já prepara Jeremias para que ele leve a seguinte mensagem do povo: olha, eles vão sair, o cerco vai se abrir, o cerco não vai estar mais funcionando, eles vão sair para atacar lá o exército do faraó, mas eles vão voltar, eles vão ser derrotados, e quando eles voltarem, eles vão derrotar o Egito, eles vão invadir as cidades que pertencem ao Egito e vão queimar essas cidades, e aqui não será diferente, eles voltarão para cá e queimarão. E o que acontece? Mais uma vez, Jeremias é uma voz só. Quando acontece essa retirada do cerco, a primeira coisa que o povo de Deus pensa é: caramba, estamos livres, graças ao Egito que a gente vai conseguir. Esse cara aí que está há não sei quantos anos pregando o Armagedon, o Apocalipse, pregando que tudo vai acabar, esse cara estava falando só besteira aí, a gente está livre agora. E com certeza haviam profetas dizendo que finalmente aquelas profecias falsas que a gente lembra, né, que existiam falsos profetas falando que viriam tempos de paz, esses profetas deviam estar soltando foguete, falando assim: olha, a gente avisou para não ouvir aquele maluco, daquele Jeremias, a gente está aqui agora e a gente vai viver momentos de paz. E a gente vê que não é bem assim, que a história vai acontecer, vai cumprir-se exatamente aquilo que Deus falou. O motivo da retirada era só uma estratégia militar, não era um livramento. E por que eles não perceberam isso? Porque ignoraram a voz de Deus e aquilo que o profeta Jeremias havia anunciado e estava anunciando mais uma vez. No terceiro ponto da revista, a gente vai ver, e talvez se ver aqui, né, que a gente vai falar sobre a hipocrisia do povo. Quando o exército de Nabucodonosor volta, é cumprida a profecia, é feito outro cerco e as coisas vão ficando ruins, porque cada dia que passa, menos alimento tem, menos dinheiro tem, as coisas vão se afunilando. E a gente lembra que existia uma lei lá no tempo, na primeira aliança. A lei dizia o seguinte: não tem nenhum problema de você ter um escravo, você ter um servo, mas no 7º ano você vai libertar ele. Então ele vai trabalhar para você durante 6 anos e a partir do 7º ano ele é libertado. Se ele quiser ficar, ele fica, mas ele tem a carta branca para sair, para não ser mais escravo. E como está muito bem dito aqui na revista, essa é uma parte da lei que a gente não tem muito registro de acontecimento, né? A gente não vê no texto bíblico, pelo menos, uma frequência do cumprimento dessa lei. A gente, inclusive, tem dificuldade de encontrar textos sobre isso. E um desses textos que a gente encontra, esse cumprimento da lei, porque, na realidade, esse cumprimento era mais para que ninguém fosse escravo eternamente, que gozasse de liberdade em determinado momento da vida. E o que acontece aqui? É feita uma grande reunião, Nabucodonosor chama os seus conselheiros, chama os sábios, os chefes, e pensa o seguinte: olha, a gente está vendo a escassez de alimentos, a gente está vendo as coisas se dificultando e a gente tem um monte de boca para alimentar aí que não vai dar. Então o que a gente vai fazer? Vamos liberar esses caras com base na lei de Moisés. No 7º ano deles, a gente já deveria ter feito isso? Já, mas não, o momento melhor agora. Vamos liberar eles agora, porque é menos uma boca em casa para gastar comida e dinheiro, e a gente se livra desse, pelo menos ganha um fôlego de alimentos. E o fato é que, por não ser um cumprimento genuíno, de coração, feito em respeito e obediência à palavra de Deus, é um cumprimento hipócrita. E o que entrega isso? Vamos abrir lá em Jeremias 34. Jeremias 34, a partir do 8. Diz assim: esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Depois que o rei Zedequias fez um pacto com todo o povo que estava em Jerusalém para conceder liberdade aos seus escravos,
cada um libertaria o seu escravo hebreu, homem ou mulher, de maneira que ninguém mais escravizasse alguém que fosse compatriota judeu. E todos os chefes de todo o povo que haviam feito esse pacto de libertar cada um seu escravo e a sua escrava, consentiram em não mais escravizá-los, obedeceram e os libertaram. Então, foi feita a reunião, chegaram à conclusão, vamos liberar todo mundo e a gente vai fazer essa economia aqui. Aí o 11. Mas depois voltaram atrás e tomaram de volta os escravos e as escravas que haviam libertado, tornando a escravizá-los. Então, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel: fiz uma aliança com vossos pais quando os tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, dizendo, Deus lembrando, olha, eu tirei vocês do Egito, esse lugar que vocês se apoiaram aí, foi de lá que eu tirei vocês. Aí no 14 tem a lei, no 15 tem o que a gente acabou de conversar, e no 16, mas voltastes atrás e profanastes em meu nome, cada um tomou de volta seu escravo, a sua escrava, os mesmos que havias libertado, e os escravizastes de novo. Portanto, assim diz o Senhor, vós não destes ouvidos a mim, para concederes a liberdade, cada um ao seu compatriota e ao seu próximo. Por essa razão, diz o Senhor, eu vos concedo a liberdade pela espada, pela peste e pela fome. Farei de vós um objeto de horror para todos os reinos da terra. A hipocrisia foi revelada no momento que eles devem ter apertado alguma parte que eles estavam acostumados a deixar com o escravo, com certeza. Um trabalho, alguma regalia, algum calo apertou que eles falaram, olha, não dá para obedecer isso não, a gente precisa dos nossos escravos, a gente sabe que a gente tem que economizar, mas a gente diminui aqui a comida deles e eles voltam para a gente. Então, eles quebraram o mandamento de Deus e eles quebraram também uma promessa feita, inclusive o próprio rei Zedequias, que eles haviam combinado que não mais tornariam a escravizar. E o que a gente aprende aqui? Não adianta nada cumprir uma lei só por cumprir ou por conveniência própria. Essa é uma lei que devia ser cumprida todo o 7º ano. Um escravo, aqueles escravos que completavam esse período deveriam ser libertos, e a verdade é que eles não tinham esse costume, e dos poucos textos que a gente encontra isso, a gente vê aqui que eles fizeram só por conta da conveniência, daquilo que era melhor para eles. Eles não estavam nem querendo agradar a Deus e nem dar um benefício ao compatriota, ao seu próximo. Eles só estavam pensando em si mesmos, e o quanto que isso é perigoso para a gente. Avançando um pouco na lição e já indo para o 4º e último ponto, diz o seguinte, o 4º e último ponto, título: As profecias de esperança no pátio da guarda. Jeremias, lá no capítulo 32, eu não vou ler por conta do tempo da aula, ele é preso. E por que Jeremias é preso? Porque ele só falava palavras que iam de encontro aos conselheiros do rei e aqueles falsos profetas que também aconselhavam o rei. Então ele foi preso por pregar a verdade. E a verdade era uma verdade dura, era uma verdade que estava anunciando a completa desgraça, estava anunciando a derrota militar, a derrota da sociedade, a prisão de um rei, a morte de um rei, a morte de várias pessoas. Então a palavra de Jeremias era uma palavra muito dura, era uma palavra que não trazia nenhum pingo de paz para quem não estava com o ouvido afinado, quem não estava com o ouvido bem atento àquilo que Deus está falando. A gente lembra, quem já estudou na revista, que Deus fala assim, olha, quando vocês forem para o exílio, multipliquem-se, plantem, cultivem, façam coisas que vocês vão ficar um bom tempo ali, mas vocês vão voltar para a terra de Jerusalém. E eles também não estavam muito a fim de ouvir essa palavra. A palavra de Deus era assim, é necessário esse juízo para que vocês acordem para a vida. É necessário esse juízo para que vocês entendam que quando há uma desobediência, há uma consequência. E a desobediência de vocês foi tão grande que a consequência é muito ruim. A consequência também é grande. Então,
é necessário acontecer, mas há uma palavra de esperança. Vocês vão ficar no exílio um tempo. Também vocês não vão ficar no exílio e vão voltar rápido. Vocês vão ficar um tempo lá. Então, constituam, façam famílias, plantem, se organizem. Vocês vão ficar um tempo lá, mas vocês voltarão. E aqui, voltando um pouquinho para agora, o profeta Jeremias é preso. E é interessante o seguinte, deixa eu ver aqui certinho, é no capítulo 32. Vamos abrir lá no 32. 32, vamos lá, acho que é o versículo 14. No versículo 14, 32, 14. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: toma estas escrituras de compra, tanto a selada quanto a aberta, coloque-as no vaso de barro, para que sejam conservadas por muitos anos, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Qual é a situação aqui? No meio desse caos, Deus fala para Jeremias: olha, você tem um parente e você tem uma terra que é sua por direito. Esse seu parente vai te procurar e você vai comprar essa terra, você vai adquirir o direito de ter essa terra. E a pergunta de Jeremias, acho que seria de qualquer um de nós, seria assim: Deus, qual o sentido de comprar uma terra num lugar fadado a ser dominado pela Babilônia? O que adianta eu comprar essa terra se daqui a um tempo a Babilônia vai vir e essa terra vai pertencer a Nabucodonosor, não vai pertencer a mim, nem a nenhum dos meus? Qual o sentido disso? E a realidade é que Deus, por meio de uma negociação, por meio de uma transação de terras, Deus passa o seguinte recado: a Babilônia está vindo, a Babilônia vai acabar com o povo judeu. Quem ficar aqui vai morrer, ou vai ser preso, ou vai ser exilado. Não tem o que se fazer. Mas compra aquele terreno, Jeremias, porque esse terreno aí vai continuar sendo seu e dos teus sucessores. Esse terreno um dia voltará a ser de Israel. Essa terra ainda vai ser uma terra que vai dar alegria. A Babilônia vai passar, vai ser derrotada. Inclusive, a gente sabe hoje em dia que a Babilônia subiu do mapa direito. A gente não sabe quase mais nada da Babilônia, um povo gigantesco e que a gente tem muito pouca coisa deles hoje em dia, de tanta maldade que eles fizeram, e o juízo de Deus veio sobre eles também. Mas a palavra é de esperança. Talvez aqui seja um momento que Jeremias está tendo uma mistura de sentimentos. Está triste porque está preso, está triste porque tem muitos dos seus conhecidos morrendo, sofrendo violência. O juízo de Deus é um juízo muito duro e um juízo que não tem o que se fazer, mas Deus fala: tem esperança. É necessário que isso aconteça para que vocês entendam qual é a consequência do pecado, mas fiquem tranquilos porque eu vou restaurar para vocês essa terra. Essa terra vai dar frutos, essa terra vai ser a terra de vocês de novo. Então, o que a gente pode aprender disso para nós hoje é: por mais difícil que esteja o seu momento, e a gente sabe que hoje em dia os tempos estão mais difíceis que já eram, né? Viver sempre foi algo bem duro, bem difícil, por culpa nossa lá no Éden, por escolha nossa, e hoje em dia parece que está intensificado essa dor, intensificada a dificuldade por conta desse período que a gente vive, já tem mais de um ano, mas Deus tem o controle da história e a gente aprende dia após dia, vivendo por Ele e nele, que por mais que a sua situação esteja de cabeça para baixo, não tem o que se fazer, muita tristeza, Deus vem e dá esperança. A nossa esperança é muito melhor do que essa esperança aqui que Jeremias tinha, que era boa já, né? De ter uma terra de volta, de voltar o poder de domínio daquele território para Israel voltar para casa, para Jerusalém, para Judá. Era uma esperança muito boa. E ele com certeza se alegrou nessa esperança, só que a nossa esperança é muito mais excelente. A nossa esperança é acima de um território aqui. Essa briga que tem lá da Palestina com Israel não faz muito sentido para quem tem a visão que nós temos hoje. A nossa recompensa, a nossa esperança está no território celestial, acima daquilo que a gente
pode imaginar e do que for melhor. Imagina o melhor lugar do planeta Terra que você imagina que é teu sonho de ir. Não é nada perto daquilo que nos aguarda. Então, que a gente aprenda com Jeremias a ouvir quando avisos vêm. A gente sabe que avisos nem sempre são bons. Eu estou batendo muito nessa tecla, nessa revista, porque Jeremias ensina muito para a gente isso, nesse tempo de palavras positivas, ver crente falando em positividade, ver crente falando em energia positiva. Isso dá um negócio em mim que vocês não acreditam o que dá em mim. Porque a nossa palavra não tem que ser uma palavra de positividade, uma palavra de... Não é, a nossa palavra tem que ser a palavra de Deus. Se é boa, ótimo. Se é de esperança, que sempre vai ter, melhor ainda, mas vão ter avisos que são ruins. Quantas vezes a gente escuta aqueles dizeres antigos que quem não escuta cuidado, escuta coitado. É isso. Zedequias não ouviu os avisos. Zedequias estava com tudo que Jeremias estava há tantos anos avisando acontecer na frente dele, mesmo assim ele não se ligou. Então a gente aprende com Jeremias a ouvir os avisos que Deus manda para a gente através dos nossos irmãos. A gente aprende que tem que tomar cuidado com a hipocrisia. Não adianta nada você cumprir qualquer parte da lei de Deus e cumprir a sua conveniência, não cumprir com o propósito de agradar a Deus e de auxiliar os seus irmãos. Não adianta nada. E sempre há uma palavra de esperança, por mais que o momento esteja completamente difícil, um momento que não tem saída, nem possível, tem esperança. Seja de Deus te dar aquilo que você deseja, que é uma doença não ocorra, que seja curada, que alguém que você ame volte. Eu não sei qual é o problema. Se Deus chegar na conclusão dele, celestial, que é muito longe da nossa, que é o melhor para a sua vida, ele vai fazer. Mas se a sua vida estiver muito dura e você continuar vivendo dias duros aqui, não se esqueça que a nossa esperança é no porvir. Aqui na Terra realmente vai ser muito difícil você conseguir alcançar aquilo que você deseja, porque no seu coração já estão escritas palavras eternas. Isso aqui tudo é terreno, isso tudo vai passar. E a verdade é que a gente tem que desapegar disso aqui. A gente não pode viver aqui na Terra como se a gente não vivesse aqui na Terra. A gente tem que viver aqui na Terra, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás do nosso e buscar ter uma vida boa na medida do possível. Mas se os dias forem difíceis, não se esqueça que a nossa esperança é eterna, não é aqui. A gente é mero peregrino, a gente está aqui passando só pelo deserto para chegar na terra prometida, que não é essa aqui, que teve tanta guerra, tanta destruição e até hoje tem, mas uma terra celestial acima daquilo que a gente consegue imaginar ou sonhar.